as redes onde o Senhor me mandar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Lançai as Redes. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Passamos um mês mais ou menos afastados sem postar vídeos novos, mas desde semana passada estamos de volta com o nosso irmão Júnior, com o nosso irmão Jefferson, voltando a pregar a palavra, a partilhar a palavra, falar um pouco sobre a liturgia. E nessa semana estamos aqui novamente. A partir dessa semana a gente vai começar a postar os vídeos em dias diferentes. Na terça-feira, hoje, toda terça-feira nós postaremos a liturgia da palavra, falando um pouquinho sobre a liturgia da palavra do próximo domingo, para que você tenha toda uma semana para poder ver um pouco aquilo que vai ser dito, falar, se adentrar-se um pouco em tudo aquilo que vai ser refletido na palavra, na liturgia da palavra do domingo seguinte. E aí na sexta-feira nós viremos com a liturgia a partilha da palavra, com a pregação. Nessa semana será o nosso irmão Lucas. Então hoje eu estarei aqui partilhando um pouco a respeito da missa do próximo domingo, que é o quarto domingo do tempo comum, dia 1º de fevereiro. E essa liturgia desse domingo traz algumas peculiaridades bem interessantes. Primeiro, como você já vem percebendo, estamos no ano B, então o evangelho que a gente está acompanhando é o Evangelho de São Marcos. É um evangelho que tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas diferentes nele. Por exemplo, é o evangelho mais curto. E aí isso não significa que seja o evangelho que fale de uma forma menos importante, que São Marcos era um cara mais preguiçoso, não, pelo contrário. São Marcos informa muito bem aquilo que se pretende informar no evangelho, que é a vida de Jesus, tudo aquilo que ele fez enquanto ele esteve entre nós, fisicamente falando. Mas começando a dar uma olhada no que a liturgia da palavra nos oferece, nos convida neste próximo domingo, o que a gente pode perceber é que existe um centro, existe algo que é oferecido, que a igreja nos propõe a refletir de uma maneira mais incisiva, mais clara, mais central, que é a palavra, a autoridade da palavra. E aí, ao longo deste vídeo, nós poderemos ver como é a clareza disso. A primeira leitura está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do 15 ao 20. E fala de uma profecia de Moisés. Moisés falou ao povo dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir para ti da tua nação e do teu meio de teus irmãos e do meio de teus irmãos um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: está bem o que disseram. Farei surgir para eles do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti. Porém em sua boca as minhas palavras, e lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Qual era a peculiaridade de Moisés? Qual era a diferença de Moisés para os outros profetas? Moisés tinha o dom de poder ver a Deus face a face. Em termos, ele desceu o monte com a face resplandecente, mas aqui nós podemos concluir algo que é o que a igreja nos diz, é o que muitos teólogos acreditam, e que hoje, inclusive, é o que os judeus acreditam, que nessa profecia Moisés fala de Jesus. Jesus é esse profeta. Assim como Moisés, quando ele fala que surgirá um profeta como eu, e como ele, qual a diferença dele para os outros profetas? Ele via Deus. Jesus via a Deus face a face. E Jesus
falava por Deus. Aqui, também nessa leitura, muito se diz sobre a importância e da autoridade da fala deste profeta, que este profeta teria. E o que eu acho muito interessante, quando o Senhor fala a Moisés, que Moisés reproduz essa fala, ele diz que o Senhor disse: farei surgir para eles do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, crê que ele pronunciar em meu nome. Aqui eu acho genial, porque ele poderia dizer, e na verdade é o mais comum de dizer, que seria: eu mesmo pedirei conta de quem não ouvir as suas palavras, de quem não ouvir as palavras dele, que são as minhas palavras, tal. Mas não, ele fala: a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciará. Ele dá uma ênfase muito grande e ele deixa claro, para não restar nenhuma dúvida, de que as palavras que esse profeta irá pronunciar são as palavras do próprio Deus. São as palavras inspiradas e ordenadas e ditas pelo próprio Deus. Ou seja, ele já reconstrói, ele já define, ele já deixa claro que esse profeta falará por Deus e será como Deus. E este profeta é Jesus. E a palavra de Jesus tem essa autoridade. A liturgia da palavra como um todo nesse fim de semana mostra isso. O Evangelho de São Marcos começa dizendo, tudo começa, a história toda narrada no Evangelho deste domingo, começa lá em Cafarnaum. E diz: na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E aí a gente vê qual a diferença. Os mestres da lei ensinavam, mas eles ensinavam aquilo que eles tinham aprendido de ler. Eles liam, aprendiam e ensinavam. Eles reproduziam, eles eram simples reprodutores de uma lei. Tanto que eles eram chamados mestres da lei. Jesus não. Jesus não ensinava uma lei que lhe tinha sido ensinado ou que ele tinha lido e simplesmente reproduzia. Jesus ensinava uma lei que ele vivia. Jesus ensinava aquilo que a ele tinha sido dito e transmitido pelo próprio Pai Criador, né? É algo que no grego eles chamam de exousia, que é uma palavra grega que é um pouco difícil de você traduzir ela, de você explicar o significado dela, mas é mais ou menos como que algo que foi dado. Uma palavra com exousia é uma palavra ou um mandamento que você faz porque alguém lhe deu esse direito, o responsável por aquilo lhe deu esse direito. Você tem autoridade para falar daquilo. Jesus tinha, e esse é o termo perfeito, o termo grego, tinha essa exousia para falar, porque o próprio Pai havia dado essa autoridade, mas que isso, o próprio Pai Criador era quem falava aquilo para Jesus, porque ele era o próprio Deus, ele era o Verbo de Deus encarnado. E mais para frente um pouco a gente pode pegar o Evangelho de São João, jogar a luz assim em cima dessa leitura para entendermos mais profundamente o que isso pode dizer quando o Evangelho de São João nos diz que a palavra faz. Mas continuando com a leitura do Evangelho, eles estavam na sinagoga, Jesus não ensinava como os homens da lei, e ali na sinagoga havia um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Aqui a gente pode ver a diferença dos discursos, né? Como o demônio que está
que está possuindo esse homem que está na sinagoga, tem um discurso completamente esquizofrênico, gritando e falando: tu és Nazareno, tu és o Filho de Deus, o que queres de mim? Jesus, como em toda a sua vida, não dá a menor ousadia para o inimigo. Ele simplesmente dá a sua palavra de exousia: cala-te, sai dele. E é interessante notar que isso aconteceu no sábado, justamente no sábado, porque lá no início de tudo, Deus Pai criou o universo, e no sexto dia foi o dia que ele descansou. E Deus criou o universo também com essa palavra de exousia: faça-se a luz, e a luz se fez. Simplesmente assim, a luz se fez. Ele não disse faça-se a luz e então começou um processo de não sei o que, ou alguém foi lá e... Não, faça-se a luz se fez, é instantâneo. A palavra de Deus é firme. E assim que ele fala, acontece, porque é uma palavra de autoridade, é uma palavra com exousia. Deus fez, criou a terra e tudo era perfeito, só que uma palavra de mentira, que é a palavra do inimigo, pôs isso a perder, digamos assim, porque foi uma palavra de mentira que enganou a Adão e Eva e desfez esse laço entre Deus e os homens. E aí nesse evangelho, justamente no sábado, no dia em que Deus Pai descansou na criação do universo, Deus volta lá. Deus está realmente mais uma vez presente, e é Ele que está aqui. Ele vem até a terra, Ele vem até nós, a palavra se encarna, e Ele mais uma vez dá uma palavra de exousia, uma palavra de autoridade, e fala: cala-te, sai dele. A palavra de verdade vem para quebrar aquilo que a palavra de mentira, que a palavra do inimigo tinha feito. E é com essa palavra de salvação, como eu já tinha dito no Evangelho de São João, que diz que tudo foi feito pela palavra, foi feito por meio dela. Não diz que a palavra explicou, a palavra não explica, a palavra não simplesmente diz a palavra que foi encarnada, ela faz. A palavra tem essa autoridade, a palavra de Deus tem a autoridade de transformar e de salvar. Por isso que aquela mesma palavra que fez o universo, que aí depois o homem acabou caindo por causa de uma palavra de mentira, que a palavra de Deus é palavra de salvação, palavra de verdade, a palavra do inimigo é de mentira, destrói isso, tenta destruir, porque Deus volta no seu infinito amor e mais uma vez coloca essa palavra de autoridade, a palavra de salvação através de Jesus Cristo, e reúne e salva e liberta o homem que havia sido escravizado por uma palavra de mentira do inimigo. E aqui, nessa passagem, Jesus nos dá uma amostra de como vencer um desses combates que o homem tem ao longo da vida. O homem tem um combate contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. Contra o mundo, óbvio, não o mundo, a criação, mas toda essa rede de mentiras que tem se tornado o mundo. E contra o demônio, aqui está a palavra de como conseguir essa vitória. Através da palavra, através de uma palavra de salvação e não dando ouvidos às palavras de mentira. Você vê, Jesus não conversa, Jesus não dialoga com o inimigo. Ele fala tudo aquilo, ele fala: cala-te, saia dele. Ponto. É assim que devemos agir. Não devemos dar ouvidos às palavras do inimigo e devemos nos basear na palavra de santidade, de salvação, de libertação, de exousia de Deus. Que é a palavra de autoridade, é a palavra que liberta. O Evangelho termina dizendo que assim que ele falou, assim que Jesus ordenou, o Espírito saiu. Então o Espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Um ponto interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês deste evangelho e que normalmente não é muito abordado, nem nas homilias, nem nos estudos, em alguns estudos sim, mas em pregações a respeito dessa passagem não é abordado normalmente, mas o nosso Papa Emérito Bento XVI nos falou sobre isso
no Ângelos de 2009, há 6 anos atrás, que é a respeito disso que São Marcos aborda em seu Evangelho, sobre o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? É esse fato de Jesus, a princípio, não querer que todos, não querer abrir a todos a respeito da sua messianidade, de ele ser Jesus Cristo, Salvador, o Filho de Deus enviado para nos salvar. E Jesus mostra isso tanto para os seus próprios discípulos quanto para vários dos doentes que ele cura. Por quê? Por que ele faz isso? O Papa Bento nos diz que é porque ele tinha um plano de salvação. Ele sabia desse plano de salvação que ele teria que seguir, que teria que ser perseguido, teria que ser crucificado, derramar até a última gota de sangue dele na cruz para nos salvar, para nos libertar. E o inimigo não queria isso. O inimigo queria sempre agir de forma contrária, tentando Jesus para que ele caísse, para que ele visse as coisas de modo humano. Mas apesar de Jesus ser 100% humano, ele também era 100% Deus. E era Deus Pai Criador que falava nele e comunicava ao seu povo através dele, com essa palavra de autoridade. Portanto, também tem esse significado. E por fim, um significado que acredito que seja mais para nós refletirmos a respeito do nosso comportamento. O primeiro, você pode notar que o demônio reconhece a santidade de Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus, ele disse. Nazareno, tu és o Jesus Nazareno, vieste para nos destruir. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Ele reconhece, mas ele não põe em prática os ensinamentos de Deus. Ele não age, ele reconhece que ele é o Santo de Deus, mas ele não se comporta como um filho de Deus, porque ele é um rebelado. Quantas vezes nós não estamos reconhecendo Deus é santo, Deus é forte, Deus é nosso Pai, mas nós não agimos, nós não colocamos em prática esse reconhecimento. Isso é necessário que nós reflitamos. E também é necessário que nós reflitamos porque o fato de nós estarmos reconhecendo ou o fato de nós estarmos na igreja não significa que nós estamos no caminho da santidade, que nós estamos libertos. Um exemplo disso é que Jesus estava dentro da sinagoga e foi lá dentro da sinagoga que ele encontrou esse homem que estava possuído. Estava lá dentro da sinagoga. Portanto, vale a pena nós refletirmos. Apesar de estarmos dentro da igreja, apesar de estarmos numa caminhada, nós estamos pondo em prática isso que nós professamos com nossas palavras. Nossas palavras são palavras de autoridade. Nós vivemos aquilo que nós dizemos. Vamos pedir a Deus que essa palavra dele haja com autoridade em nosso coração, nos transforme, porque a palavra de Deus faz.